um outro falando Palmeiras aqui. E aí, por isso que eu vou botar a conversa aqui para o Massa falar. Massa, e isso não é brincadeira nem ironia. O Palmeiras está num lugar em que ele se sente confortável. Tudo contra o Palmeiras. Fique com essa Tudo bem. máxima Inclusive minha. o futebol que ele jogou no último jogo, né? Tá tudo contra o Palmeiras mesmo. Inclusive o futebol, pouquíssimo futebol. É muito. Acho que nenhum torcedor do Palmeiras que acordou hoje tem confiança do que o Palmeiras vai jogar contra o Botafogo. É uma montanha russa, né? O time no Mundial foi uma montanha russa. Alguns lampejos, um bom jogo contra o Porto, um bom segundo tempo contra o Ali, depois um negócio sinceramente, fora de qualquer contexto que eu vi contra a Inter de Milão, contra o Inter Miami, né? Então, assim, como que eu vou fazer o prognóstico de algo com o time que tem, do outro lado, um bom primeiro tempo, contra o Ô, time Massa, que o seu microfone, pelo menos para mim aqui, tá dando Para uma mim também. falhadinha. Para mim também. Peraí. Fala mais um pouquinho. Melhorou? Melhorou muito. Boa. Tá. Então eu tirei o fone aqui. Muito. Então, assim, como que eu vou fazer prognóstico? Vamos analisar os dois times. O Botafogo fez um campeonato mundial até aqui melhor porque ganhou do melhor time do mundo. Ponto. Só por isso. Porque o primeiro jogo também teve meio tempo bom e meio tempo muito ruim. O segundo jogo teve ali alguma chance e tal, perdeu. O Madrid já estava classificado e tal. O Botafogo poderia ter evitado o Palmeiras, né? O Botafogo poderia também. Se você for pensar do ponto de vista do Botafogo, ele segurou um empate ali contra o Atlético Mineiro, nem que ter evitado o Palmeiras. É um confronto. De novo ficou ruim seu pelo menos para mim. Não sei como é que tá para vocês. Também, para mim também. Ficou ruim? Agora melhorou. Agora melhorou de novo. Siga. Gozado. Enfim, então, cara, não há segurança nenhuma do que o Palmeiras vai apresentar em campo, né? O Botafogo, ele tem mantido, né, um equilíbrio. Agora, também pode pesar a favor do Palmeiras o trabalho mais longo do Abel, os jogadores mais ambientados. O Botafogo tem jogador chegando agora, o banco do Palmeiras pode ser melhor utilizado. Então, assim, pelo treino de ontem, né? O que a gente tem aqui? O nosso querido José Ricardo, que vocês conhecem bem, me ajudou hoje de manhã. Ele mandou aqui, passou um pente fino do treinamento do Palmeiras, né? O Palmeiras está treinando agora de manhã e viaja para Filadélfia à tarde. 5h30, entrevista do Abel e dos jogadores lá no estádio na Filadélfia. Deu para ver quase todos os 11 que estão com colete amarelo. Por exemplo, Giai Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Rios, Maurício, Felipe Anderson, Estevão e Vitor Roque. Não deu para ver nem o Emiliano e deu para ver o Aníbal no outro time. Certo? Então, essa é uma dica. Pode ser uma dica de time, né? Como que o Palmeiras vai enfrentar? Vai ser o time que começou contra o Porto, que foi o que melhor jogou? O Abel vai deixar o Veiga de fora? Eu não acredito. O Abel vai colocar o Estevão para o segundo tempo com o Paulinho? Eu também não acredito. Enfim, são estratégias. O calor, como vai ser? Como que ele vai pensar em neutralizar o lado esquerdo do Botafogo com Alex Telles e Cuiabano? Então, assim, tem muitas questões que ainda não estão na minha cabeça dirimidas. E você tem um time que fez, né, alternou altos e baixos durante a disputa do Mundial e durante o ano, né? Toda vez que o Palmeiras teve um confronto grande pela frente, ele ramelou, até no estadual. Perdeu do Corinthians, não foi campeão. Perdeu do Flamengo, perdeu do Bahia, né? Foi mal contra o G6. E daí? Mas está bem classificado, né? Classificado na Libertadores com a melhor campanha, está na Copa do Brasil classificado, passou pelo Ceará, também é bom lembrar, nenhum outro time grande no Brasil enfrentou um time de Série A, e está a 2 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas tem muitas questões, muitas questões. Até aqui, o Palmeiras não fez um jogo daquele, sabe? Pô, esse jogo está resolvido a parada. Então, eu só discordo do Massa no seguinte ponto, e essa é uma tese que eu tenho, então eu preciso ser justo e continuar com essa tese. O mata-mata vira outro campeonato.
Então, na minha cabeça, tudo que você faz numa fase de grupos, ela morre na fase de grupos, de bom e de ruim. O Corinthians eu cansei de ver o Corinthians terminar com o melhor do grupo na fase de grupos da Libertadores. Quase sempre, aliás, na fase de grupos ele termina como primeiro e ele é o time que mais perdeu oitavas de final entre os brasileiros. Porque ali virou outro mundo, virou outro campeonato. Então, para mim, cara, tudo que o Palmeiras fez, eu entendo Massa, oscilou, tudo, só que para mim zera tudo. É um outro campeonato, começa a partir de agora. O exemplo River Plate de 2015, né? O último a se classificar no mata-mata, na Bacia das Almas, foi lá no mata-mata, atropelou todo mundo, campeão da Libertadores de 2015. Vocês vão lembrar melhor, mas eu acho que a seleção brasileira nem sempre faz boas fases de grupos em Copas do Mundo, mas no mata-mata, nos 5 títulos, vai e começa, e esquenta o motor e emenda depois o mata-mata. Então, eu não consigo fazer relação nunca, pelo menos eu, paro na primeira fase e, para mim, o que vai acontecer amanhã é um jogo que não tem nada a ver com o que passou até agora. Assim, são noventinha, eu contra você, um jogo único ainda mais, né, do que mata-mata normal, é só mata. Então, eu entendo as ponderações do Massa, mas, para mim, de verdade, problemas do Inter Miami ficaram para trás, oscilações ficaram para trás. Amanhã, alguém está surpreso se amanhã o Estevão começa e faz 3-0, 3 gols do Estevão? Eu não vou ficar. Mas eu tô... Então, eu não, porque eu acho que para mim, eu separo o mata-mata da fase de grupos, mas é coisa minha. Eu também separo, mas isso serve para os 16 classificados, né? Sim, claro. Sobretudo, talvez, para os europeus, né? O que o Massa vem falando, acho que não corresponde só ao desempenho do Palmeiras nesta Copa do Mundo. É o desempenho do Palmeiras em 1 ano e meio. Né? Inclusive em mata-matas. Por isso que a gente estava falando hoje, né, Tironi? A gente tem uma crença que em algum momento o trabalho longo, o melhor técnico que trabalha no Brasil, o melhor jogador jovem que joga no Brasil, a contratação mais cara, ou a gente tem a crença que aquilo vai ter um start, uma virada, um jogo, mas é mais uma crença hoje em dia do que propriamente um parâmetro. Lembra ali, esse lembra tá fazendo bastante tempo. E é surpreendente isso. Não é questão só dos 3 jogos da fase de grupos. Agora, duas coisas. O Zé Ricardo, que esboçou o Palmeiras, está lá, é isso, Massa? Ele viu... É isso? Ou não? Ele reparou por imagens? O Zé Ricardo é o nosso Zé Ricardo do Sim, do UOL. Ele está lá? Ele está aqui. Não, ele está aqui. Mas ele identificou. Ele viu o Palmeiras e capturou e mandou para mim, porque eu não tinha anotado ponto a ponto. Então, a observação do Zé Ricardo com uma coisa que o Massa me falou, de uma boa lembrança de uma grande atuação, me levam a crer que o Abel vai chegar próximo daquilo que foi a melhor atuação do Palmeiras no ano. Qual foi, na sua opinião, Massa? Internacional em Porto Alegre, não foi? Então vamos lá, só pega disparado. Aí o time. Então só pega o time do Zé Ricardo daí, que eu vou pegar o time do Internacional de Porto Alegre daqui para a gente bater, inclusive formações. Vamos lá. Vamos lá. O time do Zé, que ele capturou lá na TV Palmeiras, a gente tem que deixar claro também que não é certeza, né? Sim, é uma... Mas vamos lá. O que deu para ver? Giai, Gomes, Fux, de colete amarelo. Não deu para ver o Piquerez, mas, né? Jesus vai amado. ser ele. Certo? Certo. Aí tem, no meio-campo, Rios, Maurício, Felipe Anderson na direita, Estevão, Vitor Roque na frente. Não deu para ver o Emiliano e deu para ver que o Aníbal está no time reserva. Certo. Tá? No time reserva, não, no time sem colete. Certo. Então, assim, não é a mesma dá coisa. Imaginar que o Aníbal não vai jogar se estiver bem? Isso eu acho estranho. É que o Aníbal, ele veio de uma lesão, né? Eu acho que... A não ser que ele não esteja bem, é isso que eu quero dizer. Eu acho que... Foi um dos melhores jogadores do primeiro jogo. Mas ele teve uma lesão considerável, teve que sair do jogo, né? Ele vem de uma lesão, talvez não esteja 100%. Faz sentido, eu acho que aí o Emiliano. Aí o time que jogou com o Inter, eu acho que taticamente ele tem algumas semelhanças. Jogaram o Everton, Giai, Gomes,
Mikael e não Fuchs e Piquerez, certo? Aníbal e não Martínez, Rios. Aí, Felipe Anderson, como o Mancini falou, Estevão, Vitor Roque e Facundo e não Maurício. Mas me parece uma tentativa de resgatar o desenho daquilo que funcionou melhor. A gente também, né, Mancini, gostou muito das partidas do Palmeiras com o Alan, não sei como vocês gostam de falar. Alan. Mas me parece que o Abel ainda não vai dar uma chance de uma mata-mata contra o Botafogo para o menino. Embora eu reconheça, toda vez que eu vi esse cara jogar, eu gostei. Eu daria. Então, mas então assim, pegando a observação, esse esboço, essa possibilidade, talvez o Abel